Paz, meus queridos, pastor Daniel Fernandes aqui. Hoje a gente tô aqui na minha laje, irmãos. Eu estava aqui estendendo a minha roupa, ó, né? E eu resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês. Então você me perdoa aí se por acaso ter barulho de vento, porque tá ventando um pouquinho aqui, mas eu precisava passar essa palavra para vocês aqui hoje. A palavra que Deus ele colocou no meu coração é: vão odiar você. Tá preparado para isso? Tá preparado para Deus ele usar você, mas infelizmente as pessoas começarem a odiar você? É sobre isso que nós vamos falar, mas antes, se você não é inscrito aqui ainda no nosso canal, já se inscreva aqui no nosso canal, acione aí as notificações, o sininho. Nós estamos aqui todos os dias, sempre trazendo para você uma palavra de Deus, uma palavra de fé, uma palavra de esperança para a tua vida em nome de Jesus, tá bom? Deixa o seu like, que é bastante importante aqui, e deixa o seu nome aqui embaixo nos comentários, o seu nome, o nome de alguém que precisa de oração, em nome de Jesus Cristo, tá bom, queridos? Eu conto com você em nome de Jesus. Nós já temos uma comunidade aqui para que nós possamos estar orando uns pelos outros, em nome de Jesus, tá certo? Amados, vão odiar você. E, pastor, o que é isso? Por que tem pessoas que ficam com medo quando a gente fala isso? Mas você precisa ser espiritual, maduro espiritualmente dizendo, para saber que muitas das vezes as pessoas vão odiar você pelo ministério que você tem, pelo chamado que você tem. E quando você entende isso, você passa mais de boa, sabe? Você passa mais tranquilo, porque você sabe que isso faz parte do ministério. Você sabe que isso faz parte da vida de um cristão. As pessoas odiarem a gente. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê pessoas que passaram por isso. Pessoas que tinham um grande chamado de Deus e por conta disso as pessoas odiavam elas. Ou pelo menos parte das pessoas odiavam ela. E saiba de uma coisa, muitas das vezes essas pessoas que vão te odiar é da sua própria casa. Sabe, porque eu vejo pessoas dizendo: lá no meu trabalho as pessoas me odeiam, lá no meu trabalho as pessoas me perseguem, os meus vizinhos me perseguem, não sei o quê, tudo. Tá bom, mas e quando é dentro da sua casa? Porque quando é no seu trabalho, tá bom, você está trabalhando lá, você sai de lá, vai para sua casa, tá tranquilo. Sabe, você pede as contas do seu trabalho, você é mandado embora, tudo bem. Mas e quando o problema é dentro da sua casa? Assim como aconteceu com José do Egito, né? Em que ele tinha um grande chamado de Deus. Olha como é que Deus ele é. Deus ele viu lá na frente que o mundo, a terra ia passar por uma grande fome. Deus ele conseguiu ver lá na frente. E Deus ele preparou José para ser o governador do Egito e para suprir os alimentos de todo mundo, inclusive dos seus familiares, inclusive da sua família. Pode ter coisa que você está passando hoje, querido, que você está passando hoje algo que Deus ele está te preparando para algo lá no futuro. Eu falei sobre isso, sobre Ana, né? Nas ministrações que nós fizemos atrás. Nós falamos sobre isso, que Ana, ela queria um filho, ela queria engravidar. Deus ele encerrou a madre de Ana, e foi Deus que encerrou a madre de Ana, e Deus ele só concedeu um filho para Ana porque ele tinha um propósito lá na frente. E este propósito lá na frente, ele ia usar o filho de Ana, que era Samuel, para ser governador, para ser sacerdote, para ser juiz, porque o povo de Israel lá na frente iria se corromper. Porque o sacerdote e os seus filhos iriam se corromper. Deus precisava de um líder. E ele falou: não, essa mulher está me buscando. Essa mulher, ela está orando, ela está persistindo. Eu vou dar um milagre para ela. Mas eu vou dar lá na frente, porque eu vou precisar desse milagre dela. Vou precisar desse milagre dela. Então, José, ele passou por isso. Ele tinha um grande chamado de Deus. Só que os seus irmãos o odiaram. Os seus irmãos odiaram, os seus irmãos, eles tiveram inveja dele, e por conta disso ele passou perseguição dentro de casa. Davi foi a mesma coisa. Alguns dos seus irmãos também tinham inveja de Davi, perseguiam Davi, né? Lembra quando ele foi para a guerra, o irmão mais velho dele acabou se levantando contra ele? Davi ele teve que fugir de Saul.
Sabe, não foi fácil o ministério de Davi. Davi, por alguns erros que ele cometeu na vida, os seus próprios filhos se levantaram dentro da casa dele também. Não foi fácil a vida daquele grande homem de Deus. Eu quero dizer para você que muitas vezes não vai ser fácil a sua vida. Vai ser complicado muitas das vezes. Só que, ao invés de você chorar, ao invés de você reclamar, saiba que é assim mesmo. E que você vai passar por isso. E que as coisas não vão terminar do jeito que elas começaram. Porque Deus, ele está no controle de todas as coisas. Quem sabe você está passando por um momento assim. Pastor Daniel, as pessoas se levantam contra mim. Eu nem entendo por que as pessoas têm raiva de mim. Tem pessoas que assim, elas chegam num determinado lugar, as pessoas olham e falam, não fui com a cara dela. Não fui com a cara dele. É ou não é assim? O duro é quando você é essas pessoas que falam que não fui com a cara do outro. Mas é ou não é assim? Às vezes você chega no lugar, a pessoa olha e fala, não fui com a cara dele. Não fui com a cara dela. Não gosto dele, não gosto dela. E por quê? Por nada. É porque Deus, ele tem um chamado na sua vida. É porque Deus, ele vai fazer algo grande. Eu quero aqui, querido, falar isso para que você possa entender sobre o mundo espiritual. Eu já falei sobre isso aqui. O inimigo, ele vai usar pessoas para se levantar contra você. E a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. A nossa luta é contra Satanás e seus demônios. E você tem que estar preparado para isso. Sabe, chega dessas pregações, eu não estou falando mal de pregadores aqui não, mas essas pregações, olha, que você vai conquistar tudo, que tudo vai ser fácil, que vai vir tudo na sua mão, que Deus, ele vai fazer tudo por você. Essas pregações, elas deixam a gente mal acostumado. A gente aprende de um modo errado, porque na nossa vida, no dia a dia, não é dessa forma. Não é assim que acontece. A gente passa por pelejas muito grandes. A gente, não vai faltar nada. Aí você olha no seu armário, tá faltando um monte de coisa. Você vai conquistar tudo e você olha as suas contas e continua vindo ruim. Porque não é o que a Bíblia diz, o que muitos desses pregadores falam, principalmente na internet. Não é o que a Bíblia fala. Então a gente tá aprendendo de forma errada. Aí a gente fica bravo com Deus, a gente fica revoltado com Deus, queremos sair da igreja, porque não está acontecendo aquilo que o pregador falou que ia acontecer com a gente. É porque ele está falando uma inverdade. Não é o que a Bíblia apresenta. Jesus, ele disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A situação é você ter bom ânimo. Não, as coisas vão melhorar. Tá difícil, mas vai melhorar porque Deus está no controle de todas as coisas. Eu sou maduro o suficiente para entender que existe uma luta espiritual. E se eu estou fazendo o que agrada a Deus, é óbvio que o inimigo não vai gostar e ele vai se levantar. E Deus, ele vai permitir certas coisas apenas para que você possa se tornar mais forte. Você vai se tornar mais forte. Assim, quando você perceber que existe um mundo espiritual e que nós precisamos ser fortes, maduros, para que nós possamos vencer lá na frente, assim como José venceu, assim como Davi venceu, assim como Jesus venceu, assim como tantos outros venceram. Amém? Pai, muito obrigado, Jesus, por essa grande palavra de hoje, a qual o Senhor nos deu, Senhor meu Pai, nesta manhã de hoje. Estamos fazendo, Senhor meu Pai, esse vídeo aqui na laje, Senhor meu Pai. E o Senhor me deu essa palavra aqui neste momento para falar para os teus filhos, que muitas das vezes não vai ser fácil, muitas das vezes vai ser complicado, não vai ser fácil, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. E eu creio, meu Deus, que em nome de Jesus nós teremos uma maturidade espiritual para que nós possamos entender como o mundo espiritual funciona. Obrigado, meu Deus, por essa grande palavra. Abençoa cada um, meu Pai, que se encontra aqui comigo nesta manhã de hoje, para a honra e a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Pega essa palavra aí, segura ela bem forte, coloca na tábua do teu coração. Eu creio que Deus, ele é contigo em nome de Jesus, tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.